Olá, meninos! E aí, tudo bem? Daqui um pouco vocês vão fazer a provinha de vocês e aí eu vim dar uma palavrinha rápida, uma pequena revisão sobre o assunto da prova. Então, vocês já viram, já mandei atividade para vocês fazerem. Do que basicamente está falando essa prova? Sobre a célula, organização celular, sobre a questão da organização, né, dos níveis de organismo, de célula, até chegar no nível de um organismo, e sobre o sistema nervoso. Então, assim, são 6 questõezinhas que foram retiradas das questões que vocês já fizeram. Então, não tem erro. Se vocês fizeram, corrigiram direitinho com a gente, ou através do vídeo, ou através das aulas online, vocês não vão ter dificuldade. Então, relembrando que toda a matéria, ou seja, tudo que é palpável, né, começa com a unidade básica, que são os átomos. Então, antes de existir a célula, tem que existir um átomo. Então, o átomo seria a unidade básica que forma a matéria. Nós vimos também que a célula ela tem diversas organelas que fazem parte dela e cada uma tem uma função específica. Por exemplo, o lisossomo. O lisossomo é uma pequena vesículazinha, uma bolsinha cheia de enzimas que vai servir para digerir partes da própria célula, caso essa possa estar sem alimento externo. Então, o lisossomo é uma estrutura destinada à digestão intracelular. Nós vimos que existem 2 tipos de célula, a célula vegetal, a célula animal. Existem mais tipos, na verdade, mas assim, se a gente pudesse falar só dessas duas e diferenciar de cara uma célula vegetal de uma célula animal, seria a presença da parede celular, que a parede celular é a estrutura mais externa mais externa da célula vegetal, enquanto que a célula animal não tem parede, ela tem uma membrana plasmática, né? Nós vimos que as células elas vão se organizar para formar os tecidos. Os tecidos, por sua vez, vão se organizar para formar os órgãos. Então, um órgão, por exemplo, ele geralmente vai ter mais de um tipo de tecido. Por quê? Porque um órgão ele vai desempenhar uma função muito grande ali. Então, geralmente é necessário que hajam 2 ou mais tipos de tecidos envolvidos na composição desse órgão. Então, nós temos a célula, várias células se juntam, formam tecidos, vários tecidos se juntam para formar órgãos. Depois nós falamos do sistema nervoso, nós vimos que ele é o que comanda todas as ações do organismo. Então, o sistema nervoso central, que é composto lá por quem? Pelo encéfalo, que é o cérebro, e pela medula espinhal, né, que comanda aí os nervos periféricos. Então, nós vimos que, por exemplo, quanto mais uma atividade exija partes do nosso corpo, mais vai envolver os órgãos do sistema nervoso. Então, por exemplo, se eu estiver preenchendo uma ficha de identificação, ou preenchendo uma prova, ou preenchendo qualquer coisa, o que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando as minhas mãos, eu vou estar utilizando o meu raciocínio, eu vou estar utilizando a minha memória, então, assim, a minha visão. Tudo isso está envolvido no preenchimento de uma única ficha ou uma prova, o que quer que seja. Então, isso requer o quê? Um número de órgãos muito grande do sistema nervoso envolvido. Então, gente, e nós vimos que o organismo, para ser um organismo, ele tem uma sequência antes. Então, para chegar no organismo, nós começamos com quem? Com a célula. A célula é a unidade básica. Depois vem o tecido, depois vem o órgão, depois vem os sistemas, depois dos sistemas que vem um organismo. Então, essa é a sequência correta de organização até se chegar num organismo complexo ali que realize todas as suas funções. Meninos, então essa é a materinha da prova. A prova tá, ó, mamão com açúcar. Outra coisa, eu fui olhar hoje as atividades de novo para ver quem tinha entregado atrasado.
E um monte de gente está reenviando as atividades. E aí isso dificulta o trabalho da gente. Por quê? Porque a gente tem que abrir atividade por atividade para ver se a gente olhou, não olhou. Então, assim, quando eu devolver para você a atividade, e eu mando sempre um recadinho lá escrito, se tá tudo ok, tá ok, eu mando um recadinho. Se tá sem o anexo, eu falo que tá sem o anexo. Então, assim, gente, não envie novamente. Se você recebeu a atividade que você já me enviou com um recadinho meu, só se tiver sem anexo que você tem que reenviar. Por quê? Porque sem anexo não conta. Mas se você tiver feito a atividade, eu tiver dado um parabéns lá, muito bem, amorzinho, tal, significa que eu já anotei nas minhas planilhas, significa que você já está com a sua notinha garantida. Então não precisa reenviar, porque quando você reenvia, você causa um transtorno que você nem entende. Por quê? Porque se você não reenvia, eu já vou ver exatamente de quem não tinha enviado antes. Agora, se eu já anotei, você reenvia, eu vou ter que ficar vendo um por um de novo para ver se eu olhei, não olhei. Então faz esse favor para mim. Quando eu devolver para você uma atividade, não reenvie ela de volta, tá? Estamos combinados? Então, uma boa prova. Fiquem com Deus e até a próxima.